meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu pretendo fazer um vídeo mais curto e o título de hoje é Deus é um verme cerebral. Você se cura dele morrendo ou se tornando racional? A forma melhor para você se livrar de Deus, que eu recomendo, é você se tornando uma pessoa racional, usando a sua racionalidade. Então, para você chegar nesse caminho, você precisa primeiro questionar. Avalie se tudo isso que você tem crido em todos esses anos da sua vida é de fato uma realidade. Encare os fatos. Observe a sua realidade. Observe a realidade do mundo. Será que tem mesmo um Deus agindo entre nós? Existe realmente um Deus que dá alguma coisa para a gente? Um Deus que se manifesta, opera e cuida dos seres humanos? A realidade é uma decepção quando o assunto é algum Deus cuidando dos humanos. Minha amiga do Facebook enviou para mim um vídeo. Era uma mãe chorando com a filha no colo porque a criança está com câncer. Um vídeo muito triste, gente. A criança chora e a mãe está desesperada porque ela está precisando de ajuda para fazer a cirurgia da filha, fazer o tratamento do câncer. A menina é pequena, coitadinha, chora tanto. Noite e dia a criança gemendo no colo da mãe. É uma situação assim muito triste. Na verdade, é uma angústia terrível você olhar e ver uma criança sofrendo desse jeito. Quando a gente vê um adulto sofrendo com câncer, já é muito triste. Imagina uma criança inocente. Então as pessoas nesse Facebook estavam pedindo oração. Todo mundo, oh, aleluia, amém, glória a Deus, Deus vai fazer um milagre, Deus vai restaurar a saúde dessa criança, em Jesus há todo o poder e autoridade, esses tipos de palavras que os crentes soltam. Eles deviam ajudar mais e orar e dizer glória a Deus, aleluia, menos. A pessoa faz aquele texto enorme pedindo ajuda para uma doença grave, aí aparece ali um monte de amém. Você não vê uma pessoa falar assim, passa aí o número da sua conta, vamos falar no privado que eu quero te ajudar. Não tem um comentário desse tipo. Todos os comentários Jesus vai fazer o milagre, entrega a Deus, que Deus tome conta dessa criança, ou Deus que eu creio, blá blá blá. Amém, amém, amém. É isso que o crente faz. Falar que vai orar pela pessoa é uma forma do crente não fazer nada e se sentir bem porque acha que está ajudando com oração. Oração nenhuma tem nenhum efeito. Na hora dos vamos ver, fica a desejar. Eu achei interessante alguns comentários e é em cima desses comentários que eu vou fazer esse vídeo. Esse Deus da Bíblia, ele não passa de um verme na mente dos seres humanos que foram doutrinados com essa religião cristã. Assim como todos os deuses. Todos os deuses é um verme que se aloja no cérebro da pessoa e atrofia o entendimento, a racionalidade dessas pessoas. Elas agem automaticamente sem saber o que estão fazendo, são como máquinas. São como pessoas adoecidas. Está na hora da libertação. Está na hora de sair desse engano. Está na hora de buscar cura. Porque só existe duas formas da pessoa se livrar desse verme que é esse Deus bíblico ou qualquer outro Deus que a pessoa creia. As duas possibilidades são morrendo, porque quando a pessoa morre, esse verme morre também, Deus. Ou então a pessoa se tornando uma pessoa racional. Como se tornar racional? Observando os fatos. Questionando. Você crente, você tem dúvida sim. Se aprofunde aí nessas dúvidas que você tem.
Comece a ler a Bíblia, veja as contradições, olhe ao seu redor, veja a realidade. Existe algum Deus cuidando de ninguém? Coisas boas e ruins acontecem o tempo todo e com qualquer pessoa. O que na realidade acontece, você orando ou não orando, se você está numa situação ruim, uma hora a sua situação vai melhorar. É porque a vida é assim. As coisas acontecem dessa forma. Hoje você tem um dia bom, amanhã você tem um dia ruim e assim vai seguindo a vida. O câncer é uma doença grave. Para alguns casos já existe a cura, para outros ainda não. Se a pessoa vai buscar o tratamento a tempo, a ciência pode curar essa pessoa. Se a ciência não puder curar, ninguém mais vai curar, porque nunca existiu e nunca vai existir uma cura do câncer através de milagre, através de oração. Porque quando a ciência não pode fazer mais nada, aí já era. É isso que tem acontecido com pessoas crentes e descrentes. Tantos pastores, missionários, cantores, como a Ludmila Ferber e muitos outros, que ficaram com câncer em situação terminal e elas desceram à sepultura. Essas pessoas não existem mais, elas deixaram de existir. Só o que ficou dessas pessoas aqui na Terra foram as lembranças delas, as coisas que elas fizeram. Enquanto seus familiares estiverem vivendo, essa pessoa vai ser lembrada. Quando seus familiares morrerem, essas pessoas também vão ser esquecidas para sempre. Porque é assim que a vida real funciona. Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum anjo, nenhum Deus operando na vida de nenhum ser humano, não. Está na hora das pessoas crescerem. Vocês cristãos, vocês precisam se tornarem adultos. Vocês estão iguais crianças que acreditam em Papai Noel, que é mais uma ilusão. Papai Noel é ilusão de criança. Deus é ilusão de adulto. Deus, demônio. Eu não vou colocar a voz da mãe da criança aqui ou a imagem da criança, porque o meu objetivo aqui não é expor. E principalmente uma criança, né, que está doente, uma situação tão difícil. Gente, é uma dor terrível. Eu sei que essa mãe está sofrendo, o pai está sofrendo, se tiver irmão, a família toda, avós, tios, primos, amigos, todos sofrem. Todo mundo sofre e fica triste quando tem alguém na família ou um amigo com esse tipo de doença, que pode ter cura ou não pode. Depende do caso e depende do avanço, né, do estágio da doença. Eu peguei aqui só os comentários, porque eu quero falar aqui é desse Deus que não move uma palha para ajudar ninguém. E eu vou dizer, ele não é culpado. Esse Deus não tem culpa nenhuma, sabe por quê? Porque quem não existe não tem culpa de nada. Quem tem culpa são os religiosos, que impregna esse verme chamado Deus na mente dos seres humanos, enganando essas criaturas, com o objetivo de lucrarem com esse Deus. Eles que são os cruéis, eles que são o culpado, porque Deus nenhum existe, nem para o bem nem para o mal. Não existe também o demônio, nem para o bem nem para o mal. Essa é a realidade da nossa vida. Eu peguei aqui os comentários para estar fazendo aqui esse vídeo, porque eu vou criticar aqui essa fé insana dessas pessoas e mostrar aqui a realidade desse Deus imaginário. Aí uma pessoa falou assim: meu Deus, meu Senhor, a quem eu sirvo de todo o meu coração, eu lhe imploro, em nome de Jesus, o teu Filho amado, inverta segundo a tua vontade na causa de fulana e lhe dê vitória. Aqui ela fala o nome da menina. Olha só, essa pessoa aqui, ela tem fé nesse Deus.
Ela tem fé porque é um verme que está impregnado na mente dela, que o sistema religioso colocou nessa coisa ruim lá dentro da mente dessa pessoa. Os pais dela foram condicionados a essa fé, ela também, e agora ela pratica essa fé. Essa pessoa aqui, ela acredita, porque eu também fui assim. E eu acreditava. Embora venha muitos crentes aqui no meu canal me criticar, falar que eu não tive fé, que eu sou uma pessoa de pequena fé, né? Ou que eu nunca fui crente. Mentira! Eu fui sim, e eu fui sincera. Por isso que eu acredito na sinceridade de muitas pessoas que se dizem cristãs. Tem muitas pessoas que são sinceras porque elas não sabem da realidade. Elas não pararam para questionar. Mesmo elas sabendo por alto que existem contradições, elas não vão a fundo. Os pastores tiram elas de tempo, assim como me tiraram também. Quando eu falava, isso aqui está errado, isso não é assim. Por que que não é assim? Aí eles falavam, irmã, para com isso é coisa do demônio. Não deixa o demônio dominar a sua mente. A palavra de Deus é verdadeira, você tem que crer em Deus. Então, eu acredito sim que essas pessoas estão no engano. E ela acredita que Deus vai curar, só que ela vai ficar só crendo. Nada vai mudar, nada vai acontecer. Se existisse um Deus, não ia precisar ninguém estar orando, não ia precisar reunir multidões para clamar, para pedir pelas pessoas. Ele já ia saber do que aquela pessoa precisa. Não ia precisar ninguém estar se intrometendo na vida do outro para pedir ajuda. O próprio Deus já faria isso. O pai e a mãe sabem a hora de alimentar o bebê. Não precisa o vizinho vir falar assim, eu vim aqui clamar pelo seu bebê. Dê comida a ele, já está na hora. Não, a mãe sabe a hora certinha que ela vai fazer o mingau, vai preparar o leite ou vai dar mama. Ela já sabe. O pai também que cuida do filho já sabe a hora que vai alimentar aquela criança. Não precisa ninguém estar interferindo. Por que que esse Deus que é tão sabichão, que é todo poderoso, que se diz pai de todos? Por que ele não sabe a hora de alimentar os seus filhos? Por que que ele não sabe a hora que a criança está chorando? Por que que ele não sabe por que que aquela criança está chorando? Por que que ele não vem acalmar aquela criança, fazer com que ela não chore mais, fazer com que ela não tenha mais aquela doença? Por quê? Porque ele não existe, gente. Acorda para a realidade, toma tenência nessa vida. Se liberte desse verme que está aí, corroendo o seu juízo, que está comendo o seu cérebro, esse verme inútil que está te destruindo. Você vai esperar morrer para se livrar dele? Você precisa ser racional para você se libertar desse verme chamado Deus enquanto você ainda está vivo. Assim como aconteceu comigo, eu também tinha esse verme chamado Deus no meu cérebro. E eu fui liberta pela razão. Eu comecei a ser uma pessoa racional. Eu disse, não dá para eu ser irracional. Não dá mais. Então eu me curei. Eu não tenho mais esse verme chamado Deus no meu cérebro, na minha vida. Eu não esperei a morte para ele morrer junto comigo. Porque tem verme que só morre se você morrer. Mas esse Deus, esse verme chamado Deus, você pode se libertar dele sim. A cura está aí, gente. A cura está aí. É só você perder o medo e começar em busca dos questionamentos. Você já tem ele dentro de você. É só você não ter medo de usar. A religião faz você jogar os seus questionamentos, as suas dúvidas a respeito desse Deus, embaixo do tapete. E você vai escondendo e você vai vivendo uma ilusão. Você fica acreditando que aquela ilusão é uma realidade, porque você não tem nem o direito de expor o que você sente. Vá falar agora para o seu pastor essa dúvida que você tem aí dentro de você. Ele vai mandar você orar. Ele vai mandar você se render a esse verme chamado Deus. A religião faz isso. Ensina você a se render, você ser escravo, porque esse Senhor está dentro da sua mente, que é o Senhor verme. Ele é um verme, mas quando você se ajoelha para Ele, quando você se inclina para Ele, quando você diz não para o racional,
você se torna escrava desse verme que é o seu Senhor, que domina a sua mente, que faz com que você não enxergue a realidade. E aí você se torna ovelhinha, muda, submissa. A quem? A um Deus? Não, porque nenhum deles existe. Você se torna submissa, escrava de homens perversos, cruéis e bem espertos. Porque é assim que eles estão vivendo a vida deles. E eles não acreditam em Deus. Esse pastor que diz, não, irmã, vá orar, não fique aí com essa dúvida a respeito do nosso Deus, ele é um ateu. Só que ele aprendeu que se ele não continuar vendendo esse Deus, ele fica pobre. Ele sabe que a riqueza, a fortuna que ele tem e que ele só vai aumentar, ele só vai conseguir isso, manter esse padrão, se ele vender esse Deus, se ele vender essa fé, se ele continuar alienando essas pessoas. Está na hora de acordar, gente. Acorda dessa hipnose, acorda dessa bicheira. Esse Deus imaginário, esse verme que está dentro da sua mente, ele está te adoecendo. Ele faz você ser uma pessoa que tem medo de tudo. Você tem medo do escuro. Você tem medo de afrontar ele. Você tem medo de questionar sua fé. É só o medo. Aí essa pessoa orou e nada aconteceu. Teve mais um comentário. Uma pessoa falou assim, ó, nenhuma criança deveria passar por isso. Olha só. A moral humana acima da moral desse Deus. Como que você pode acreditar que esse Deus é um ser moral, é um ser todo-poderoso que está acima dos homens, se os próprios homens têm uma moral superior a desse Deus? Acorda para a realidade, saia do engano, querido ou querida. Outra pessoa falou assim, meu Deus, que tristeza. Que o Senhor conforte o seu coração e te dê força. Eu não tenho condições de doar nada, a não ser as minhas orações. É sempre assim, né? Talvez seja, né? Talvez essa pessoa não tenha condição, eu vou até entender. Que o Senhor cure logo sua princesa. Meu Deus, que desespero de ver e ouvir ela gemendo. Gente, realmente é um desespero. Ouvir uma criança gemendo com dor, gente. Quando é uma coisa assim passageira, já dói, né? Imagina um câncer, que todo mundo sabe o que é um câncer, né? É muito triste. Agora eu pergunto, cadê Deus? Os seres humanos estão aqui orando por ela. Os seres humanos estão tristes, chorando, principalmente a família dela. Eu não conheço essa menina, eu fico profundamente triste quando eu vejo isso. Eu choro quando eu vejo essas coisas. Imagina, né, a família. Por que que Deus, esse Deus, não se compadece dessa e de milhões, são milhões de crianças com câncer, bebezinhos já nascendo com câncer, adultos, idosos, jovens, pessoas na flor da idade que deviam estar sendo produtivas, estudando, trabalhando, vivendo a sua vida em paz, tocando a sua vida naturalmente, mas estão acamadas, estão lá nos leitos dos hospitais, gemendo, entupidos de morfina, sofrendo pela quimioterapia, sendo curados, cuidados pela ciência, gente. Não é por Deus nenhum, não. Acorda para a realidade, sejam sinceros e honestos. Acorda dessa demência. A pessoa ainda continua. Mãezinha, Deus é contigo. Nada é impossível aos olhos daquele que crê. O Senhor derramará o bálsamo de cura na vida de fulana, em nome de Jesus. Essa pessoa aqui também, ela tem fé. Ela tem fé. Ela ora e ela acredita que Deus vai derramar o bálsamo de cura nessa criança. E ela diz que nada é impossível para Deus. Ela falou que nada é impossível para Deus, porque ela crê em João 14:12. Ele falou assim, ó: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim
fará coisas que eu faço, e até maiores do que esta. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Tá vendo? Pedir em nome desse Jesus. Vocês, cristãos, estão pondo em prática o que esse Jesus mitológico diz na Bíblia. Mas ele é só um ser mitológico. É por isso que não acontece. Vocês fazem associação com as coincidências, com as coisas naturais, né? Quando acontece, não de câncer, porque câncer terminal não cura, a pessoa desce para a sepultura. Mas um câncer ainda no início do estágio, né? Quando ainda pode ser curado pela ciência, é a ciência que vai curar essa pessoa. Agora, em relação a outras coisas, outras doenças, né, mais leves, às vezes o próprio organismo da pessoa cura, tipo uma dor de cabeça normal que a pessoa sente. Às vezes a pessoa nem precisa tomar remédio, ela vai ficar ali sofrendo de dor até a dor passar naturalmente. Outro tipo de dor em outra parte do corpo, a pessoa vai chorar, né? Vai ali sofrer, e se ela não conseguir um remédio, a dor vai passar. O nosso corpo tem essa possibilidade de se regenerar naturalmente, mas existem doenças que não, que tem que ter intervenção médica, tem que ter a intervenção da ciência. Agora, o Deus está fazendo a parte dele? Não, os crentes estão, porque estão pondo em prática João e muitos outros versículos que diz que é para a pessoa orar, pedir em nome desse Deus, né? Que ele responderia, mas nada acontece. O certo seria isso, a pessoa orar e ele responder. Se ele existisse, seria assim. Mas não existe. Simplesmente essa é a realidade que vocês precisam encarar. Não fuja da sua realidade. Vocês estão vivendo um conto de fada. Vocês estão vivendo uma grande ilusão que foi muito bem planejada, muito bem contada e passa por manutenção. Até as ilusões têm manutenções da parte daqueles que têm interesse em lucrar com essa ilusão, que são os pastores, os bispos, os padres, enfim. Na Bíblia, nesse próprio livro que vocês cristãos seguem, lá diz que não é para ficar repetindo não, porque são tantas orações, as pessoas vão para as estradas, botam a bunda para o sol, a testa no chão, começam a orar e clamar por esse Deus, vão para o monte, enchem a igreja para fazer vigília, vão na casa das pessoas e orações nas praças. Gente, orações repetitivas e nada acontece. Até ele mesmo falou assim, ó, para não repetir aqui, ó, em Mateus 6,7, diz assim, ó, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam, portanto, orem assim. Olha só, ele diz que antes de vocês pedirem, o Deus já sabe o que vocês querem. Então, se ele sabe o que vocês querem, por que ele não responde? Se realmente ele existisse, ele saberia o que vocês pedem e eles responderia. Então, para que ficar com tantas repetições? 2000 anos se passaram. Vocês ainda estão com repetição. Olha só quantas pessoas já desceram para a sepultura e vocês subiram para o monte. Eu lembro, quando eu era evangélica, orei tanto, fiz vigília, fiz jejum, como toda a igreja fez, todos os amigos, irmãos e parentes do meu irmão fizeram. E o meu irmão morreu de câncer. Sabe por que ele morreu de câncer? Porque os crentes falaram que ele ia ser curado pela medicina. Desde lá de Salvador falaram isso para ele. Sabe por que o meu irmão morreu de câncer? Porque o estágio dele já era terminal, quando ele descobriu.
E os crentes falaram que ele ia ser curado. Ele recebeu profetada de tudo quanto foi lado, desde Salvador. Falavam que ele ia ser curado em nome de Jesus. Ele foi morar no sítio do meu pai, ficou isolado de todo mundo, porque ele acreditava que ia ser curado lá. E ele sofreu muito sozinho. Gente, foi muito triste a morte dele. Ele sofreu acreditando que na última hora ele ia ser ressuscitado, porque falaram isso para ele. Quando todas as profecias foram decepcionadas com a morte dele, aí esses profetas começaram a dizer que a cura foi espiritual. É assim, porque esse Deus nunca perde, né? Sempre eles inventam uma coisa para justificar a falha, a inexistência desse Deus. Ah, porque a cura foi espiritual. Teve crentes cara de pau que falou que viu meu irmão subir para o céu igual Elias, que meu irmão subiu numa carruagem de fogo. Muitos falaram isso. Ah, eu vi ele subindo numa carruagem de fogo e foi para o céu. Gente, quanta mentira, quanta enrolação, tudo isso para justificar a inexistência, a ineficácia desse Deus inútil, esse verme que só atrofia a mente do crente. Essa é a realidade. Então ele diz que não é para repetir. Olha como ele diz que é para orar. Pai nosso que estás no céu, santificado, blá, 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 blá. Era para orar assim. Uma coisa que eu achei muito estranho dentro das igrejas evangélicas, e olha que eu participei de muitas, era que o povo lá não orava o Pai Nosso. Eu nunca vi um crente orar Pai Nosso. O Jesus falou que era para orar o Pai Nosso e vocês não obedecem. Vocês ficam aí orando, inventando línguas. Vocês criam essas línguas aí que não tem nada de língua de espírito, coisa nenhuma. Achismo que os crentes inventaram, como muitas coisas, né? Dentro das igrejas foram inventadas essas pataquadas todas aí, essas parafernália que está dentro das igrejas. É um circo armado, na verdade, cheio de palhaçada. Essas línguas mentirosas aí que vocês falam. Mas ninguém ora o Pai Nosso. E a oração de tudo quanto é tipo, né? Cada um inventa uma. Mas o Pai Nosso ninguém ora, né? Porque vocês não confiam, queridos. Vocês gostam de palhaçada mesmo. Vocês gostam de pataquada, de inventar. Para vocês se aparecerem, que é isso que vocês crentes querem. Se aparecerem na TV, se aparecerem na internet, lotar as empresas de vocês, de clientes, de pessoas hipnotizadas que pensam que são animais, que pensam que são ovelhas mudas e submissas. É assim que vocês querem as pessoas adoecidas, amedrontadas com o inferno, acreditando que existe um Deus que vai levar elas para um mundo melhor que esse, fazendo com que essas pessoas percam as suas vidas, percam o melhor da sua vida, da sua juventude, deixando de viver essa única vida aqui, para ficar sonhando com uma vida imaginária, com uma ressurreição que nunca vai acontecer. Aí a pessoa morre nesse engano, só aí que esse Deus morre com ela, porque o seu Deus que você crê, se você não se tornar uma pessoa racional, esse Deus vai morrer com você, porque você vai morrer, ele vai morrer também. Você não vai existir para estar falando dele, né? Então, você morreu, ele morre com você. Mas se você se tornar uma pessoa racional, ele deixa de existir. Ele vira fumaça, ele sai de dentro da sua mente. Você se liberta dele. Você se torna uma pessoa racional. A melhor coisa do mundo é você deixar de acreditar nesse Deus. É você viver a sua vida, você ser livre. Aí você vai ser feliz de verdade. Enquanto você estiver aí adoecido com esse verme dentro da sua cabeça, você vai ser uma pessoa dominada por homens, escrava deles. Você nunca vai ser você de verdade. Você sempre tem que estar fingindo ser quem você não é, para agradar esses homens e assim formar esse ambiente que ele quer mostrar para o mundo. Um lugar onde as pessoas fingem que são abençoadas, que são curadas, que tem um Deus ali operando e que elas são melhores do que as outras, e é para lá que todo mundo tem que correr. Esse é o objetivo real desses crentes, desses pastores, donos de empresas.
empresas com título igrejas. Saia do engano. Se ele falou para você não repetir a oração, é porque ele ia responder instantaneamente. Orou, abriu, a resposta ia estar ali. Não precisa você repetir de novo pela mesma coisa. Se esse Deus existisse, se você tem um câncer, você ia orar, você não ia passar por quimioterapia, você não ia se submeter à ciência. Você ficaria em casa assim que recebesse a notícia do câncer e você ia falar, agora eu vou ajoelhar aqui, vou orar e o meu Deus vai me curar. Ou até em pé mesmo, você ia pedir, Deus, me cura agora desse câncer. Eu não mereço estar com essa doença, ninguém merece. Então, instantaneamente o câncer ia desaparecer. Aí você ia voltar lá no consultório e ia falar assim, doutor, eu vim aqui só fazer um exame, porque eu vim aqui confirmar que Deus me curou. Então, os sintomas já saíram, mas eu quero provar que eu fui curada sem passar por quimioterapia, sem passar por cirurgia e nem remédio eu tomei. Eu só orei instantaneamente, meu Deus vivo me curou e agora eu quero vir aqui porque eu quero provar para as outras pessoas. Então, o doutor ia ali fazer um exame e ia te dar ali a resposta, você realmente está curada. Mas não é assim que acontece não, queridos. Não é assim. As pessoas que estão em câncer, ainda no estágio inicial, elas passam por cirurgias, ou por quimioterapia, ou remédios, e elas ficam curadas, porque chegou a tempo. Não foi nenhum Deus que curou, não. Foi a ciência. E os médicos, eles estudaram. Os cientistas estudaram, porque tem muito que fala Deus que capacitou. Para com isso, maluco! Para com isso, hipócrita! Você está sendo um mau caráter quando você afirma uma insanidade dessa. Se a pessoa não estudar para cientista, ela nunca vai ser um cientista. Se a pessoa não estudar para ser um médico, ela nunca vai ser um médico. Se não estudar para ser um engenheiro, nunca vai ser um engenheiro. Não tem nenhum ser mágico agindo, não. Tudo é natural, é estudo. É tempo investido nos estudos. É força de vontade para aprender. É isso. Se existisse um Deus capacitando médicos para eles curarem as pessoas, os médicos iam surgir desde o início, lá do passado, já com cura para todas as doenças, todos os tempos que existirem pessoas na Terra. Eles não iam precisar mais estudar. Eles já seriam capacitados sem estudo, tá? E eles teriam cura para todas as doenças e não precisariam mais estudar nunca mais. Se Deus existisse, pessoas normais receberiam informações de cura para todas as doenças, de todos os tempos, passado e futuro, enquanto existirem vida na Terra. Não ia precisar estar se qualificando, não ia precisar estar estudando. As informações veriam de uma vez só para a mente dessas pessoas. Entendeu aí? Os cientistas precisam estudar e pesquisarem. Muitas doenças que não tinham cura no passado, hoje já tem. Alguns tipos de câncer é uma dessas doenças. A respeito também de vírus, né? Como nós temos agora o coronga. E muitos outros que foram combatidos no passado. E muitas doenças que desapareceram por causa da evolução da ciência, do conhecimento dos cientistas. Isso tudo é com muito estudo, pesquisa, dedicação. Não tem nenhuma varinha mágica operando. Não tem nenhum Deus operando nisso, porque eles são imaginários e nós somos reais, estamos aqui. É por isso que os cientistas pesquisam. É por isso que os médicos estudam. Os cristãos fazem a sua parte acreditando nesse Deus. Mas esse Deus não faz a parte dele respondendo essa oração, porque ele não existe. Simples, é fácil de entender, é fácil de aceitar.
Não adianta chorar, não adianta espernear. Você não pode mudar a realidade. Querendo você ou não, a vida é assim. Você acreditando ou deixando de acreditar, Deus não existe, querido. Aceita que dói menos. Se não é para repetir, é porque ele ia responder. Se você chegar agora para o seu pai e falar assim: pai, eu preciso ir à praia hoje, o senhor deixa eu ir para a praia? Aí o seu pai vai falar: sim, meu filho, pode ir para a praia. Daqui a pouco você vai lá de novo: pai, eu quero ir para a praia, você deixa eu ir para a praia? Ele vai dizer: eu não já deixei, criatura. Eu não já falei para você, vá para a praia? É o que esse Deus está dizendo. Para que você ficar repetindo essa oração, chatice? Deixa de chatice, criatura. Já pediu e eu já operei. Se eu tenho todo o poder e autoridade, se eu posso todas as coisas, não há nada impossível para mim. E você já me pediu, e o meu filho falou que se você pedir no nome dele eu vou responder. Então pronto, você me pediu, eu já respondi, você já está curado. É assim que acontece? Não. Era para ser assim, né? Não. Entendeu como é muito fácil a pessoa ser racional? Entendeu como é muito fácil a pessoa entender o que está acontecendo ao seu redor? Entendeu como é muito fácil a pessoa entender o que está acontecendo ao seu redor? Entendeu o quanto é fácil entender que esse Deus não existe? Que esse Deus não opera? Outra pessoa fala assim: Senhor, eu te imploro, salva essa criança, faz o seu milagre. Estou chorando porque sou mãe e sei o quanto é devastador ter um filho sofrendo, ainda mais um filho como essa criança. Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem e de hoje. Porque o próprio Jesus, ele falou que não era para ser mudado nada da Bíblia. Se Deus existisse, ele seria o Deus do mesmo jeitinho em todo o tempo da humanidade. Porque para ele não ia existir tempo, mas para a humanidade existe tempo aqui na Terra. E esse tempo ia ser determinado desde a criação do homem, como conta a mitologia, até o último dia, quando o Messias voltasse para buscar o seu povo. E esse tempo com Deus teria um fim aqui na Terra para continuar, sei lá onde, né? Lá no lugar onde ele prometeu. Enfim, segundo a história da carochinha aqui da Bíblia. Então, não era para ele mudar, não. O mesmo relacionamento que ele teve desde o início, ele tinha que ter até hoje. Se ele prometeu responder as orações, era para ele estar fazendo hoje as coisas que ele fazia segundo a Bíblia narra. Porque a historinha da Bíblia fala coisas maravilhosas. Coisas mágicas, quantas coisas mágicas aconteceram aqui, instantânea. Gente, isso acontece hoje? Não, mas ele não disse que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Essa mulher está afirmando o que ela leu na Bíblia. Ela não está inventando isso, na Bíblia está escrito que o Deus não muda, esse Deus é imutável. Mas como ele não existe, a realidade é outra. Aí ela fala, né? Como é devastador ver um filho sofrendo. Gente, é devastador. A pessoa vê seu filho sofrendo, vê o seu irmão sofrendo, vê a sua mãe, o seu tio, vê um amigo, um marido, uma esposa, enfim. Qualquer pessoa que a gente ama, quando a gente vê ela sofrendo, é muito triste. Ou até quando a gente não conhece. Não precisa ser da minha família para eu sofrer, para eu ficar triste. Quando eu vejo uma pessoa com uma doença triste dessa, né? É horrível isso. Mas esse Deus não. Esse Deus não se compadece. Esse Deus não faz nada. É a ciência que tem que fazer. É por isso que devemos investir mais na ciência. Porque a ciência precisa evoluir muito nessa terra. Porque é com ela que nós vamos nos valer. Foi sempre assim e assim sempre será. Se não fosse a ciência, não existiria nem mais vida humana na Terra. O seu pastor nunca vai falar isso para você. Mas ele sabe disso. Ele sabe muito bem. E agora você também sabe. Vá pesquisar, vá buscar. Se as pessoas buscassem tanto conhecimento, assim como busca a ignorância,
esse mundo seria mais evoluído. A maioria das pessoas estão aprofundadas, atrofiadas dentro dessa ignorância da fé e da religião. É isso que atrapalha a evolução nesse mundo. Nós precisamos de ciência, porque quando estamos doentes, nós vamos buscar o quê? A ciência. Nós vamos buscar o quê? A medicina. Então é isso. Chega de mentiras, chega de ilusão, acorda para a realidade. Uma pessoa falou assim: que tristeza, meu Deus, tenha misericórdia desse anjo que não tem culpa de nada. Ó Pai, só você sabe, tira a dor dessa menina, que seja feita a sua vontade. Aí a pessoa ora e diz que seja feita a sua vontade. É por isso que quando a pessoa morre diz, foi vontade de Deus. Quando a pessoa é curada pela medicina, foi Deus que curou. Porque esse Deus nunca pode perder, né? Seja feita a sua vontade. Que vontade ridícula desse Deus, se ele existisse, para uma mãe passar 9 meses ali carregando um filho na barriga, depois sofrer para botar esse filho para fora de parto normal, ou às vezes até um parto complicado, ou também a cesariana com a recuperação que às vezes não é boa. E depois essa criança pegar um câncer e morrer. Às vezes bem bebezinha, às vezes já crescidinha. E ela acompanhar toda a dor e sofrimento dessa criança. Que Deus é esse que faz isso? Deixa essa criança morrer, não opera. Que a vontade dele é que essa criança morra, né? Olha só que tristeza. Para que essa criança passou por esse processo todo de 9 meses dentro de uma barriga, depois nascer, passar por tantas dores, tanto sofrimento para morrer? Gente, isso não tem lógica não, acorda para a realidade. Vocês não são animais, vocês não são irracionais, vocês não são burros, vocês têm um cérebro aí. O problema dentro do seu cérebro está alojado, não é um Satanás não. Não é um espírito que está alojado nesse seu cérebro, não. Quem está alojado aí é um verme chamado Deus, que ele foi implantado pelo sistema religioso, a maldade do homem. Os homens perversos implantaram esse verme dentro do seu cérebro. E ele, como seu juízo, ele impede você de crescer, de evoluir intelectualmente. Essa é a sua realidade. Você já sabe disso, acorde, desperte. Mate esse verme que está dentro do seu cérebro. Não espere a morte para ele morrer. Acorde e seja racional agora. Uma pessoa falou uma coisa que é típico dos crentes. Que Deus envie pessoas para ajudar elas. Vou estar orando por elas. Deus vai operar sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Vê a pessoa lá, né, se afogando. Eu vou orar para Deus enviar uma pessoa, um salva-vidas, para se jogar na água e tirar ela da água. É assim. Dizer que vai orar pelas pessoas necessitadas é uma forma que os crentes encontraram de fingir que estão ajudando. É uma forma delas não fazerem nada e se sentirem consolados. Eu estou fazendo uma boa ação, eu vou orar. Oração é nada, querido. A sua oração é o mesmo que apagar um fogo com gasolina. Esse Deus é como um carro. O carro precisa do motorista para conduzi-lo. A diferença é que o carro existe e Deus não. Então esse Deus é assim. Aí as pessoas dizem que vai orar para Deus usar pessoas. O crente diz que vai orar para Deus enviar uma pessoa para ajudar aquela que necessita, né? É como se Deus fosse um carro que você fala assim, carro, me leva para tal cidade. Aí o carro não faz nada. O carro fica ali parado com você sentado dentro dele. Aí você precisa dirigir o carro para ele te levar para onde você quer ir. Ou seja, esse Deus precisa de humanos até para ele existir. Se todos os crentes, pessoas de fé, morressem, esse Deus morreria com ela. Eu digo isso para todos os deuses. Se todas as pessoas de várias nações que têm os seus deuses morrerem,
os deuses delas morrem com elas. Porque só está aqui, ó, dentro da imaginação. Na realidade, não tem nenhuma ação, não tem nenhuma prática. Foram muitos comentários que eu ouvi nesse vídeo. Pessoas que estão esperando a cura através da oração, pessoas que falam para essa mãe ter fé e não desistir da fé, continuar buscando, mas ninguém tem uma mensagem prática, objetiva e de solução. Ninguém diz, eu vou enviar um dinheiro, vamos todo mundo nos unir com dinheiro, porque é disso que essa mãe precisa. Ela está precisando de dinheiro para fazer a cirurgia da filha dela. Deve ser que a menina ainda tem cura, né? Porque se quer fazer a cirurgia, os clientes só querem saber de ajudar com coisas que não fazem efeito nenhum. Se a pessoa está com fome, ela quer comida, querido. Se ela está com sede, ela quer um copo d'água. Você quer ajudar essa pessoa? A pessoa está com fome? Dê um prato de comida para ela. Tira a comida lá das suas panelas, faça uma quentinha e dê para essa pessoa que está com fome. Se ela está com sede, abra sua geladeira, pega um copo de água e dê para essa pessoa. Sua oração não vai matar a sede dela. A sua oração não vai matar a fome dela. Você está aí iludido com esse verme dentro da sua cabeça, que é esse Deus imaginário, e você está assim. Você deixa de agir. Você deixa de ser uma pessoa que vai fazer a diferença de verdade na vida dessas pessoas. Você é real, você existe e você pode contribuir na vida das outras pessoas fazendo coisas reais, dando a ajuda que ela de fato precisa. Você que tem condição de fazer isso, faça. Não espere esse Deus agir, porque Ele não existe. Se Ele existisse, Ele seria o primeiro a agir na vida das pessoas. Não ia precisar de terceiros estar interferindo. Desperte para a realidade. Se cure. Tire esse verme de dentro da sua cabeça. Depois que eu tirei esse verme chamado Deus da minha mente, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa mais prática, mais objetiva, racional. Encaro os fatos. Não me escondo debaixo do tapete. Eu não me escondo da realidade. E eu não tenho mais medo do imaginário. Eu não tenho medo de questionar esse Deus porque eu sei que ele não existe. Eu não tenho medo de questionar esse diabo porque eu sei que ele não existe. Eu não tenho mais medo do inferno porque eu sei que ele não existe. E eu não espero nenhuma recompensa quando eu faço bem porque eu sei que o céu não existe. Eu faço bem sem esperar nada em troca. Essa sou eu. Eu aprendi a ser eu de verdade. Eu não vivo mais um personagem criado por religião, movido por fé em algo que não existe. Está na hora de acordar, saia do engano. Obrigada a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe, comente e muito obrigada. Até mais.